Nós louvamos a Deus pela presença dEle em nossa vida e porque quando nos reunimos para cultuar, sabemos da presença bondosa e transformadora dEle entre nós. Deus fala conosco porque Ele nos quer bem, porque Ele tem propósitos em nossas vidas. E hoje nós ouvimos a voz de Deus, abrindo aqui nossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 2, e lemos os versículos de 4 a 17. Vamos fazer uma leitura alternada desse texto da Palavra de Deus. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O ouro dessa terra é bom, e também se encontram lá o bdélio e a pedra de ônix. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ao Deus de amor e de imensa bondade. Vamos louvá-lo juntos, então, cantando. Convido você a ficar em pé e vamos expressar a nossa fé através do canto do hino. Alegria, bem alto,
favor, se assente. Nós voltamos a abrir a palavra de Deus, agora no Novo Testamento, na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, para ler do capítulo 3. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles todavia não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa instrução que Paulo dá a Timóteo e a nós retrata muito bem o mundo no qual vivemos, os desafios que nós temos. Assim era naqueles dias, assim é hoje. A palavra de Deus é a verdade ontem e hoje e amanhã. Mas não só retrata as nossas dificuldades, mas também como podemos vencê-las. Tendo o apoio de Deus, o exemplo dos servos de Deus, nós podemos recorrer a Ele em oração para enfrentar as dificuldades que temos a enfrentar. Então vamos fazer isso, vamos orar a Deus, vamos colocar nossa vida na presença dEle, interceder também por aqueles que sabemos que precisam de nossa intercessão. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nós nos encontramos aqui instruídos pelo Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Nós nos encontramos aqui, ó Deus, porque o Senhor nos congrega, nos reúne. E aqui juntos, ó Pai, nós oramos. Colocamos diante da face do Senhor nossas vidas, porque o Senhor nos conhece, não há nada que
o Senhor não saiba a respeito de cada um de nós. Por isso é que nós nos apresentamos sinceros e também prontos para receber do Senhor a educação, a repreensão, o ensino e a correção. Que a palavra do Senhor realize. Por isso, ó Pai, sê com cada um de nós, recebe nossas orações, aqueles que trazemos em nossos pensamentos, pelos quais intercedemos, sê com eles igualmente. E sê, ó Pai, com nossa cidade, com o nosso país, para que a graça do Senhor, através da igreja, possa ser refletida e que essa graça em amor possa alcançar e transformar vidas. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos novamente adorar juntos a Deus, cantando o hino Adoro o Cristo Vivo. Enquanto cantamos, podemos também adorar a Deus, consagrando dízimos e ofertas. Vamos ficar em pé, façamos isso. Antes de nós nos assentarmos, vamos reconhecer quem está conosco, louvando, nos cumprimentar uns aos outros. Todos são bem-vindos. Essa
é a casa de Deus. Você que nos acompanha pela internet, que Deus abençoe você aí onde você está, participando conosco. Agora nós vamos receber a mensagem que Deus tem para nos entregar, e nós temos uma mensagem também para as crianças que estão conosco, as que têm até 3 anos, com a Raíssa, o tema será José, as que têm de 4 a 6 anos, com a Renata, Presença de Deus, é o tema, de 7 a 10 anos, Em Busca dos Dinossauros. Que é com a Lília, né? Ao invés de ser com a Gabriela, pelo que eu estou entendendo. Então, pela porta de entrada mesmo, as crianças podem acompanhar suas instrutoras. E nós ouviremos a mensagem com o reverendo Durval. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos refletir um pouco sobre perseverança na família, mas eu gostaria que nessa manhã nós não focássemos na prática familiar, ou forma como nós, dentro de casa, praticamos o nosso cristianismo em si, mas sim de uma forma mais conceitual, uma forma mais relacionada à mentalidade contemporânea, pós-moderna sobre a família, e onde nós precisamos ser firmes, onde nós precisamos perseverar de fato nessa caminhada, nessa missão e chamado mais importante na vida de cada um de nós, que é de viver em família, ser marido, ser esposa, ser filho, ser filha, ser irmão, ser irmã. Então, nossa reflexão, nós precisamos embasar bem biblicamente essa reflexão. Então, nós temos como um contexto global, onde vai existir, que nós vamos refletir, esse texto que lemos agora há pouco, de 2 Timóteo capítulo 3, quando você vê aquela lista, que numa primeira leitura parece até grande, mas na verdade é só o começo daquilo que nós nos tornamos, quando desobedecemos a Deus, uma ordem simples, e decidimos nos alimentar com o conhecimento do bem e do mal, e jamais conseguimos nos livrar da consequência daquilo que é a morte espiritual, moral, enfim, completa, total depravação do homem em todas as áreas da sua vida. E também nós temos o texto de Tiago, capítulo 4, que nos ajuda muito a pensar num dos principais perigos que a igreja tem nos dias de hoje, que é de conformar a sua mentalidade sobre as coisas de Deus, sobre as coisas sagradas, e a família é uma dessas coisas. Conformar a sua visão de coisas sagradas com o que o mundo diz. O que nós podemos chamar de secularização dentro da igreja, ou o mundanismo, a mente mundana, entrando sorrateiramente dentro da igreja de Cristo, e nós muitas vezes não percebemos. Esse é um perigo real. Então o Tiago ele vai dizer assim, no capítulo 4, a partir do versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E quando nós fazemos uma leitura de textos como esses, como o de 2 Timóteo capítulo 3, como Tiago capítulo 4, nós temos a tendência de fazer uma leitura moralista, de imediato interpretar que essa amizade do mundo são os pecados morais que nós cometemos. Ora, meus irmãos, minhas irmãs,
Quem de nós aqui pode dizer que não tem pecado? Como o apóstolo João nos ensina, aquele que diz que não tem pecado, chama Deus de mentiroso, e a verdade não permanece nele. Todos nós somos pecadores. Jesus não tinha um discurso moralista, tampouco a palavra de Deus nos apresenta o moralismo como uma forma de consertar o homem. Quando Tiago fala sobre isso, ele está falando sobre o coração, sobre a mente, sobre aquele que, mesmo caminhando pela trilha estreita, se deixa levar pela infidelidade. E começa a se dizer cristão, porém, a amar o mundo mais do que a Deus. O mundo e o que o mundo oferece. Suas ideias, seus conceitos, suas ideologias, seus preceitos. Mas, de uma forma expositiva, eu gostaria que nós olhássemos Gênesis capítulo 2. Versículo 18 até o versículo 25. Versículo por versículo. Para que nós pudéssemos, então, entender o que significa para nós essa luta que temos de travar pela família nos dias de hoje. Tudo o que é aberração, tudo o que é horroroso e mundano tem sido lançado sobre a família nos nossos dias. É um assunto extremamente delicado, porque envolve os pilares ideológicos do nosso tempo, da pós-modernidade. E nessa conversa, nesse diálogo, nós que somos cristãos, temos de ser firmes e muitas vezes somos interpretados como ignorantes, como inimigos da diversidade, enfim. Vamos ver o que nos cabe aqui nesse texto da palavra de Deus, né? Então é Gênesis 2, do 18 até o 25. Nós, então, já lemos aqui até o 17, então continuando, né? Então disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Porém, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, ajuda-nos agora a refletir e a meditar na Tua palavra. Se há em nós algo que precisa ser transformado, ó Deus, ou como lemos agora, precisa ser corrigido, se nós precisamos ser repreendidos, se a nossa mente precisa ser conduzida de volta à linha, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Porque nós queremos pensar segundo a Tua palavra, para que possamos agir segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos meditar nesse texto. E, na verdade, eu separei aqui 4 afirmações comuns
você encontra por aí, nas suas redes sociais, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola. Separei 4 afirmações comuns que estão relacionadas diretamente com família, e esse texto nos fala sobre família. E nós vamos ver como eles ferem a integridade da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós ouvimos por aí, facilmente, é essa frase: hoje temos muitos modelos de família e todos estão corretos, todos são válidos. Quando nós vemos aqui o versículo 18, nós percebemos que foi Deus quem fez a família. Como é até hoje, o homem e os seus vazios, digamos assim, ele sabe, por ele mesmo, o que é que pode completar, preencher, trazer sentido a esses buracos que o ser humano tem. O homem, ele estava vivendo a sua vida e Deus olhou e percebeu que não era bom que ele estivesse sozinho, e Deus tomou a decisão de criar família, da forma como nós conhecemos. Porque o homem e Deus, no jardim, de fato, são a primeira família terrena. Deus criou o paraíso, um lugar maravilhoso, cercado de rios e preciosidades, colocou o homem ali e decidiu criar, fazer, constituir a família. Portanto, quem diz como a família deve ser, não é o homem. Porque o homem não sabe o que é bom para si mesmo. Não sabe. Ele pensa que sabe. Mas essa busca que o homem tem por completude, essa busca que o homem tem por preencher esse vazio que vem de dentro, e ele toma as suas medidas para tentar fazer todas elas frustradas e frustrantes. Ora, somente do jeito de Deus o homem se sente completo, pleno, de sentido e de propósito. Família é o que Deus fez para ser. E se nós não tivermos firmeza o suficiente, gente, ser firmes, meus amados irmãos e irmãs, não significa tratar com desamor o próximo, não significa maltratar o outro, não significa ser rude, não significa entornar o caldo na primeira conversa, nada disso. Mas essa firmeza que nós temos de ter, uma firmeza amorosa, uma firmeza graciosa, não pode deixar de ser firmeza. Ou nós cremos no que diz a palavra de Deus, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. Ou, aos poucos, o mundanismo vai entrar na nossa mente, na casa do Senhor, e vai corroendo até chegar no centro. Até quando a cruz e Cristo começarem a desaparecer do meio de nós. Como infelizmente em muitos lugares, em muitas igrejas, a cruz e Cristo praticamente já não têm sido mais pregados. Quem diz como deve ser a família não é o homem. Por mais filósofo que ele seja, por mais importante que ele seja, por mais diplomas que ele tenha, é o Criador quem nos diz o que é a família e como ela deve ser. E Deus fez o homem e sua mulher e ponto. É o que a Bíblia diz. Portanto, o modelo perfeito e completo
vem do Criador. Vem do Criador. Foi assim que ele fez. E assim deve continuar para o bem do homem. Uma segunda frase que nós também ouvimos comumente e que afeta muito as famílias nos dias de hoje é essa. Você deve pensar primeiro na sua carreira. Quantos de nós não ouvimos isso dentro das salas de aula por aí, nos encontros de treinamentos, né? Homens arrojados, homens modernos, né? Mulheres contemporâneas, a mulher do século 21, o homem do século 21 diz isso para nós. Você deve primeiro pensar na sua carreira. Quando nós observamos esse texto, nós vemos diretamente essa relação trabalho-família. No versículo 19 e 20. Deus criou todas as coisas, os animais, toda a criação é viva, a criação é pulsante, ela tem algo de Deus. Obviamente, só nós somos imagem e semelhança de Deus, mas o Senhor criou tudo e tudo vive, tudo existe e vive, é vida. E o homem tinha, como nós vimos anteriormente, a missão de cultivar, guardar o jardim, e também ele tinha a tarefa de dar personalidade à criação. Quando nós lemos aqui dar nome, é diferente do que nós pensamos aqui, comumente. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento, a mente hebraica, que está por toda a Bíblia, e principalmente no Antigo Testamento, na língua hebraica mesmo, no Antigo Testamento, o nome é muito mais apenas do que uma forma pelo qual uma pessoa é chamada ou conhecida. Por isso, quando Deus mudava o caráter de alguém, ele mudava o seu nome. Jacó, enganador, Israel, príncipe de Deus. Gideão, Jerubaal. Simão, Pedro. Saulo, Paulo. Porque quando Deus muda o caráter, muda o nome. O nome é o caráter na mente hebraica, na mente bíblica. Então o homem não tinha apenas que dar um nome, algo pelo qual um animalzinho ou um aspecto da natureza fosse conhecido, mas ele deveria moldar a forma como aquela vida nova que existia no entorno dele seria. Ele tinha que dar personalidade. Devia ser algo maravilhoso. O homem ele conversava com os animais. Algo maravilhoso, que nós só podemos sonhar em como era. Algo que nós perdemos, por causa do pecado. Mas então, o homem se dedicou ao seu trabalho, fez o que deveria ser feito, apesar de passarem-se apenas 2 linhas dessa informação até o próximo tema. Com certeza isso demorou bastante. E ele trabalhou bastante. Ele fez o que tinha que ser feito, mas ele não se sentia completo. Não se sentiu completo. Porque quando Deus lhe entrega o seu maior tesouro, a sua família, sua esposa, então ele diz: esta sim, afinal, depois de tudo, esta sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele se sentiu completo na família. Portanto, a nossa prioridade é aquilo que consome o nosso melhor tempo, todos os dias. O que nós entregamos de tempo de qualidade, o alvo do nosso melhor tempo, é a nossa prioridade. E nós vamos nos frustrar muito se nós priorizarmos o trabalho em detrimento da família. E também é um pouco de moda dizer que o excesso de trabalho é por causa da família, né? O que de fato funciona na mente apenas de quem trabalha.
que dos que ficam sem o pai, sem a mãe. Não funciona. Não funciona. Obviamente, nós todos precisamos trabalhar. E no nosso país, trabalhar muito, muito mais ainda. Porém, se nós começarmos a sacrificar a família, em detrimento da nossa profissão, da nossa carreira, nós vamos nos tornar infelizes. Nós vamos nos tornar infelizes. Hoje em dia, uma mulher que quer ficar em casa, cuidando da família, é vista com maus olhos. Eu disse uma mulher que quer, tá? Não que é obrigada. Uma mulher que quer ficar em casa, cuidando da família, é vista com maus olhos. Mas muitas mulheres se sentem felizes e completas com essa carreira, porque dá muito trabalho cuidar de uma família, né? Talvez não haja nenhum outro trabalho mais árduo do que daquela que está em casa cuidando dos seus, ou daquele que está em casa o tempo todo cuidando dos seus. O trabalho da casa não acaba nunca, nunca. Né? Então nós precisamos ver com melhor foco esse ponto também nos nossos dias. Se você não é feminista, então você é machista. É uma outra frase que nós ouvimos hoje. Só existem 2 times para jogar. Quando nós vemos aqui o versículo 21 a 23, quando Deus cria a mulher, o homem não teve nenhuma responsabilidade nisso, porque Deus o fez dormir. Então não foi ao bel prazer do homem e do jeito do homem. A mulher não é escrava do homem. Não foi o homem quem a fez para si. A mulher não é de posse do homem. A mulher é de Deus, tanto quanto o homem. A mulher veio de Deus, tanto quanto o homem. E Deus a fez de propósito e perceptivelmente igual ao homem. Igual. Por que será que é tão difícil nós enxergarmos isso? Humanamente falando. Com os olhos de Cristo, certamente enxergamos. Essa frase não é correta. Porque Deus fez de uma forma bela a diversidade em meio aos iguais. Obviamente, o homem e a mulher são iguais, são idênticos. Porém, eles têm características distintas. Foi o próprio Deus quem fez assim, para o bem de todos nós. E nós temos de valorizar isso e viver assim. Essa beleza da diversidade em meio aos iguais. Reconhecer que para algumas coisas o homem é mais adequado. Para outras coisas e muito mais coisas, na minha opinião, inclusive a mulher é mais adequada. Obviamente que nós precisamos de um novo olhar sobre esse tema no nosso tempo, que só a palavra de Deus pode oferecer. Agora, se nós como cristãos, se nós como discípulos do Senhor Jesus, entrarmos, enredarmos por essa vereda, por esse caminho, se você não joga num time, você joga no outro, e nos comportarmos de forma reprovável, ou como machistas, ou como feministas, então nós estaremos correndo um grande perigo, um grande risco, de a partir daí, o mundanismo começar a moldar a forma como nós pensamos. E por fim, o texto nos apresenta aqui, casar, morem juntos, mas se você não estiver feliz, é só ir embora. Talvez essa seja a frase mais comum de ouvirmos hoje, durante os nossos relacionamentos. Quando Deus nos mostra aqui um processo pelo qual nós devemos nos submeter para alcançarmos a bem-aventurança. Um processo no qual todo mundo deve se submeter. Por isso, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe. Se une à sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne.
Então, o primeiro passo é a independência. Né? Independência, primeiro. Mas nós vemos quantas pessoas com relacionamentos doentes, e com 35, 40, 45 anos, se relacionando de forma doentia com uma outra pessoa, mas totalmente dependente ainda dos seus pais. Né? Ainda morando, sendo sustentado, mais com 2, 3 filhos, né? Morando dentro da casa da mãe, do pai, sendo sustentado por eles, mais com 2, 3 filhos, e um relacionamento doentio com a namorada, ou como quer que se chame. Isso não é bom, não é bom. Isso é ruim. O primeiro passo é a independência. Deixar pai e mãe não significa deixar de honrar pai e mãe. O mandamento de honrar pai e mãe permanece para sempre. Mesmo depois que os nossos pais morrem, nós continuamos honrando a memória deles ainda, enquanto nós estivermos vivos. Mas é preciso esse primeiro passo, a independência, depois a interdependência. Quando o homem e sua mulher, a mulher e o homem, eles olham um para o outro e eles tomam uma decisão. Estão tão unidos, tão juntos. Deus já uniu seus corações, é algo que é da alma. Mas é uma decisão, né, que eles tomam, fazer uma aliança. Um olha para o outro e diz: eu não vivo mais sem você, né? Eu também não vivo mais sem você. Então o que nós podemos fazer? Casar. Tornar uma só carne, por fim. Mas hoje jovens no primeiro encontro já vão para se tornar uma só carne. No primeiro encontro já vão se tornar uma só carne. E trazem prejuízos grandes para seus corações, desobedecendo algo que a Bíblia diz que é bom, e não conseguem desfrutar desse relacionamento mais puro que existe, que é viver em família. Versículo 25, a Bíblia diz que o homem e sua mulher viviam nus e não se envergonhavam, ou seja, a forma mais pura de relacionamento que existe é essa vida familiar. A forma como nós somos conhecidos mais plenamente. Não precisamos nos esconder de ninguém. Ninguém consegue usar máscaras dentro de casa. Ninguém usa mantos e se esconde do outro dentro de casa. É assim que tem que ser. Quando nós respeitamos os processos, quando nós fazemos as coisas do jeito de Deus, nós desfrutamos dessa bênção. Respeitar esses processos de amadurecimento de Deus é importante para desfrutarmos completamente de sua bênção para a família. Meus irmãos, então que nós possamos não nos deixar moldar, ou conforme nos diz a carta aos Romanos, nos deixar conformar, formatar, tomar a forma desse século. Mas que nós sejamos renovados por Cristo, pela mente de Cristo em nós, que nós possamos não defender a família coerentemente, porque quem defende a família é Deus. Viver a família da forma de Deus, isso servirá como testemunho aos outros. Que nas nossas conversas, nos nossos relacionamentos, na forma como nós tratamos o tema, que é delicado, que pode gerar indisposição, nós tenhamos sabedoria, porém firmeza, para mostrar o que nós pensamos sobre isso. Não de uma forma tola, como muitos líderes cristãos têm feito na mídia hoje em dia, causando revolta, rebelião, incitando crentes quase a pegar em armas, como se Cristo precisasse que nós o defendêssemos de alguma coisa. Mas de uma forma sábia, amorosa, paciente muitas vezes, porém verdadeira, firme e cristã, sabendo que a família é projeto de Deus, e que esses conceitos pós-modernos, secularizados e mundanos,
não entrarão na nossa casa, no nosso coração e na nossa igreja. Porque nós vamos permanecer na pureza daquilo que é sagrado, do jeito que foi feito por Deus. Nós somos um grupo de famílias. A igreja é uma família e é feita por famílias. Então que nós possamos ver como Deus vê esse núcleo mais importante da sociedade, que é a família. Que Deus nos abençoe, nos proteja, guarde as nossas famílias e livre-nos de todo esse mal. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, obrigado porque o Senhor nos chamou para viver em família. Sabemos que não somos perfeitos, ó Pai. Deixamos a desejar em muitos pontos dentro da família. Sabemos que temos os nossos defeitos, dificuldades, ó Pai, pecados. Mas sabemos também que a Tua graça e o Teu amor estão sobre as nossas casas. Portanto, queremos pedir a Deus que o Senhor nos dê firmeza e sabedoria para continuar vivendo em família e para testemunhar a nossa geração que família vem do Senhor e tem um propósito. Ajuda-nos, ó Deus, porque sem Ti, sem o Teu fortalecimento, sem a Tua capacitação, nós jamais conseguiremos cuidar uns dos outros. Mas com o Teu Espírito Santo nos ajudando, sendo por nós, certamente teremos casamentos melhores, filhos mais obedientes e relacionamentos mais saudáveis. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar todos em pé e vamos receber a bênção apostólica. Nós não iremos cantar esse hino por causa do nosso tempo e da escola dominical que vai começar daqui a pouco. Receber a bênção. Irmãos, irmãs, povo de Deus que está aqui congregado, arraial bendito, família de Deus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós, para a glória do Deus bendito, trino e eterno, e para sempre. Amém.